mais um devocional Palavra que Transforma. Estamos numa nova série de reflexão a respeito das oportunidades. O que eu faço com as oportunidades que Deus tem colocado em minha frente? Eu deixo passar ou eu agarro com todas as forças, pedindo para Deus orientação de como proceder nessa oportunidade? Pode ser uma oportunidade de perdão, uma oportunidade de crescer no ministério, de crescer na profissão, oportunidade de um matrimônio ou de uma maternidade, oportunidades que aparecem em nossa vida, na nossa frente, e que precisamos agarrá-las com toda a força, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque é Ele quem nos concede todas as coisas. E para refletirmos a respeito deste tema, nós vamos falar da história de Débora. E a história de Débora, que está no livro de Juízes, no Antigo Testamento, envolve para nossa reflexão 4 personagens. Personagens reais que nos ajudam a entender melhor como aproveitarmos as oportunidades. E esses 4 personagens são o povo de Deus, Débora, Baraque e Jael. E hoje nós vamos falar sobre o povo de Deus. O povo de Deus, na época, no contexto histórico do livro de Juízes, eles andavam em altos e baixos quanto à obediência ao Senhor. Eles clamavam ao Pai, o Senhor ele vinha com a providência, o livramento, com um libertador, passavam anos de paz e depois eles pecavam novamente. E no livro de Juízes, no capítulo 3, no versículo 15 diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhes levantou um libertador. O Senhor, o coração de Deus, olhava para aquele povo quando estes clamavam a Deus. E esse povo, nessa época, tiveram, depois que o Senhor levantou um libertador, eles passaram por 80 anos de paz. E depois começaram a pecar novamente. Ações más aos olhos do Senhor. Eles passaram novamente por períodos violentos. E a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 4: Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E no versículo 2 diz assim: E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Por 20 anos o povo passando por situações desagradáveis em função de uma consequência de ações também desagradáveis aos olhos do Senhor. Ação e reação. Quando temos uma ação de pecado, nós alcançamos as consequências deste pecado, dessas ações que desagradam ao Pai, ações que estão fora da palavra do Senhor. Mas Deus nos dá a oportunidade para o arrependimento. Este povo passou na frente deles a oportunidade do arrependimento. Quando eles clamam ao Senhor, quando a dor está alta demais e você sente que não tem para onde correr, e você pensa, eu preciso do Senhor. Porque quando estamos no erro, não pensamos no Pai no primeiro momento, porque estamos fora da palavra. Mas o Senhor olha para nós, o Senhor nos ouve e Ele atende o nosso clamor. A oportunidade de clamar ao Pai. No livro de 2 Crônicas, nos ensina como aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos concedendo de arrependimento. Ações que vêm ao seu coração agora e que você diz não deveria ter feito ou não deveria estar agindo desta forma, e eu preciso agarrar a oportunidade de perdão de Deus, que Deus está me concedendo, e nesta oportunidade perguntar ao Pai como fazê-la. E nesse livro de 2 Crônicas, quando Deus aparece a Salomão, filho do rei Davi, e lhe faz uma promessa. E a partir do versículo 11 do capítulo 7 diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. A nossa casa ela está escolhida.
A nossa casa pertence ao Senhor se assim você declarar. Chame ao Pai para fazer parte da sua família, chame ao Pai para fazer parte do seu lar. Convide Jesus à sua mesa, para que a sua casa seja como Deus falou a Salomão, uma casa de sacrifício, uma casa de adoração ao Pai, uma casa de oração. E no versículo 13 diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ou seja, se sobrevier na sua vida algo que te paralise, algo que te faz repensar algumas situações, alguns pensamentos, mas o Senhor dá uma oportunidade para nós de aproveitar o perdão, as mãos estendidas do Pai sobre nós. E no versículo 14 diz assim, um versículo muito bonito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta é a orientação do Senhor para a nossa vida quando a oportunidade do perdão bate à nossa porta. Ele diz assim: e o meu povo que se chama pelo meu nome, precisamos chamar ao Pai, se humilhar, ou seja, nos inclinar a Ele em oração e em súplicas, colocando a nossa total dependência em quem Deus é na nossa vida, e orar a Ele e dizer tudo o que está acontecendo, e orar a Ele, colocar as nossas palavras, o que sai do nosso pensamento e falar ao Pai. E Ele diz: e buscar a minha face, ou seja, um privilégio de ser ouvido pelo Senhor. Precisamos buscar a face do Pai e se converter, ou seja, retornar ao caminho do Senhor, lembrar de quem Ele é, da palavra dele que nos transforma. Se eu chamar pelo nome do Senhor, se eu me humilhar, se eu orar, se eu buscar a face do Pai, converter dos meus maus caminhos, então o Senhor ouvirá dos céus e perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Ele sarará a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, a sua profissão, o seu ministério. Ele sarará, mas é preciso agarrar a oportunidade do perdão, se humilhando, orando, clamando pelo Pai, se convertendo dos seus maus caminhos, se arrependendo dos maus pensamentos que tem em sua mente. Ele vai atender o teu clamor, como fez com o povo em Juízes contemporâneos à história de Débora. E no versículo 15 diz assim: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias, quanto a ti, se andares diante de mim. Precisamos nos converter e andar nos caminhos do Senhor. Mas quando algo der errado, quando você tropeçar, lembre-se que o Senhor está com os ouvidos atentos a você, mas é preciso aproveitar a oportunidade em humilhação, em oração, em conversão, em buscar a face do Deus Todo-Poderoso, porque o nosso socorro só vem dele. Deus te abençoe e o Espírito Santo te conduza a observar o que está de errado, para que o Senhor venha e te socorra da sua situação. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.